Ele é professor de física e matemática. Ela é professora de inglês. Os dois marcam história no Instituto Dr. Carlos Sampaio Filho. Fez e Cecília Raal são os nossos convidados de hoje. Seu Fez, dona Cecília, sejam bem-vindos à TV Câmara. Quanto tempo de história como professor, especialmente no Instituto Dr. Carlos Sampaio Filho? Eu comecei em agosto de 1949, lecionei no Instituto de Educação até abril de 1976, quando acabaram por imposições políticas, acabaram com o Instituto de Educação, acabaram com a escola Adelino Petros, que era uma escola técnica de referência muito boa, para alojar o colegial do Instituto. E no Instituto ficou só o curso de segundo grau, primeiro grau. E a dona Cecília? Eu ingressei em 1951, era finzinho de agosto de 1951. E aposentei, fiquei no Instituto também até 1976. Aí, por causa daquela política, nós fomos para Adelino e eu fiquei até 1981, quando eu me aposentei, né? 30 anos. E essa política que vocês se referem foi uma política ditada pelo governo estadual? Veio lá de cima do governo federal, sabe? Veio assim, ó, de cima para baixo. A dona Cecília tem uma história interessante, porque, na verdade, a senhora veio para Penápolis, não tinha pretensão de ficar em Penápolis. Nem pensar de ficar aqui. Porque a senhora é de... Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, estudei em São Paulo, estudei em colégios bons. Na ocasião, estudei no Colégio Batista, que era um colégio de fama. Estudei no Instituto Mackenzie, que era outro colégio muito bom. E eu queria ser outra coisa. Meu pai falou, não, você, se quiser ser, vai ter que ser professora. Ele não mandava pouco, né? E aí, falar de professora, eu me lembro da minha mãe, que foi professora de matemática com registro número 1 do MEC. A primeira professora de matemática registrada no Brasil foi a minha mãe, né? E eu sei que eu falei, pai, então eu quero dar aula de francês, que eu era muito boa em francês. Eu tive 6 anos de francês com os professores da Aliança Francesa, sabe? Ele falou, filha, francês não dá futuro, acho melhor você pegar inglês. Naquele tempo, meu sogro já tinha uma visão, já enxergava, né, as coisas. Aí eu falei, primeiro eu não queria ser professora, mas falei, bom, não tem jeito, eu vou ser professora. Depois eu ia ser professora de francês, não, tem que ser de inglês. Aí eu fiz concurso, né, e fui aprovada. Eu vim para cá porque eu tomar posse do meu lugar aqui, né. E eu olho para trás e eu vejo aí a mão de Deus na minha vida, porque quando eu tinha 18 anos, o meu pai tinha 8 filhos. Não sei se interessa isso mais. E todos estudando em colégio particular em São Paulo, porque naquela época não havia muita escola pública, né? E só ele trabalhando, e era uma luta para a gente poder nós todos estudarmos, né? Então, um dia, eu estava sentada no escritório dele, ajudando ele, e eu pedi a Deus, falei, Senhor, me manda um marido, olha bem, eu tinha 18 anos, me manda um marido, mas não quero qualquer um, meu pai, eu quero um que venha da tua parte, que seja evangélico como eu, e que pense como eu. E só falei isso. Passado 2 anos, né? A senhora tinha 18 anos? Eu tinha 18, né? Quando eu fiz essa oração. Aí meu pai mudou de São Paulo, foi para Mogi. E chegando em Mogi, e nesse tempo eu estudando em São Paulo, eu ia e vinha, né? Faltava professor de inglês no Instituto de Educação de Mogi das Cruzes, sabe? Então, a título precário, eu fui contratada.
E fiquei lá 1 ano e meio, aí eu fiz o concurso e fui efetivada e escolhi, interessante, eu ia escolher Assis, porque eu queria 2º grau, porque eu gosto mesmo de 2º grau, né? Eu não queria só ginásio, sabe? E chegou na hora, alguém escolheu antes de mim, Assis. Aí meu pai falou, ó, depois de Assis tem Penápolis, né? Ele estava comigo. E eu falei, bom, então eu vou lá, tem Instituto de Educação, né? Mas também no primeiro remoção eu me mando. Faz só 57 anos, né? 57 anos que eu vim para Penápolis. Eu cheguei aqui no fim de agosto, 51. Comecinho de setembro de 51, né? E aí a senhora veio sozinha? Ele me trouxe, viu onde eu ia ficar e depois ele foi embora, né? O pai da senhora tinha qual profissão? Ele era comerciante, mas ele era contador também. Mas ele trabalhava mais assim, como comerciante, sabe? Tinha uma loja, depois mudou para Ribeirão e tinha uma loja muito grande em Ribeirão. E aí aquele pedido, aquela oração que a senhora fez para Deus foi atendido? Deus me respondeu, porque eu cheguei aqui, olha, é até engraçado, né? Eu cheguei aqui numa segunda-feira, tomei posse. Na terça-feira, eu fui dar aula. Encontrei com ele, assim, nós conversamos tudo. Quando foi no sábado, ele falou, vou casar com você. Verdade. Você acredita? Amor à primeira vista, só fez? Não aguentei o cheiro da brilhantina. Ele nunca tinha me visto, não sabia quem eu era, mas ele viu meu jeito assim e falou assim, eu vou casar com você. Aí eu não falei nem sim nem não, eu falei, deixa eu ver. E no fim de dezembro nós ficamos noivos, né? Em julho do ano seguinte nós casamos. E graças a Deus vivemos muito bem. Não podia ser melhor. E o senhor fez a natural de Penápolis? Nasci aqui em Penápolis, fiz o primário aí no primeiro grupo escolar, depois fiz o exame de admissão para o instituto, entrei na 2ª turma, fiz os 5 anos de ginásio, que naquele tempo eram 5 anos, fui para o Rio, fiz o pré-engenharia no Colégio Andrews. Naquele tempo tinha pré-engenharia, pré-medicina, pré-direito, não era como um colegial. Quem fosse para ciências exatas fazia pré-engenharia. Poderia definir depois, né? Depois que passa. E lá depois vim para São Paulo, fiz faculdade de filosofia lá da São Bento, da Universidade Católica, da PUC. Fiz o curso de matemática e física. O curso era específico de matemática. Mas meu professor de física lá era muito bom. Eu gostava muito dele. É o tipo ele era um homem de uma cultura fora de sério. Ele prestou um concurso na Politécnica, naquela ocasião que ele estava dando aula para nós, tirou 10 em todas as matérias. Ele tem hoje um nome naquela avenida que liga ali que vai para o litoral de São Paulo, chama-se Abrão de Moraes, tem o nome da rua lá, Abrão de Moraes, é uma avenida enorme, com o nome dele. Faleceu há muito tempo. Era um homem tão simples que saía da aula, ele ia tomar condução, junto com ele não tinha carro, pegava o bonde, aqueles bondinhos abertos, a hora do rush, 6 horas da tarde, pendurado lá no estribo do bonde, ele também ia junto com a gente. E o que levou o senhor a definir a opção por ser professor? Eu gostei, fiz o curso de filosofia, gostei, vim dar aula aqui em Penápolis, dei aula primeiro lá em São Paulo, 6 meses num colégio particular, à noite, enquanto estava estudando. Depois consegui entrar como substituto em 49, que vim para cá, 2º semestre. Gostei, aí fiz o concurso, passei em abril de 50, já era efetivo. Vim para cá, comecei a dar aulas, fiquei até o dia que falei há pouco aí, fui para Adelino, depois me aposentei em 1900. Você fez concurso de matemática também? Também fiz o concurso de matemática junto com o saudoso Dr. Nicolau Abramides. Estudamos junto para o concurso de matemática.
Eu passei, infelizmente, acho que ele não conseguiu passar. Não sei. E depois eu dei aula em promissão, dava aula de física em Penápolis e matemática em promissão. Mas como a acumulação de carga dava muita mão de obra e não compensava financeiramente naquela ocasião, acabei desistindo da cadeira de matemática, fiquei só com a cadeira de física. E o senhor, desde pequeno, gostava mais de exatas? Eu gostava muito, sempre. E tinha facilidade? Tinha facilidade. Aliás, no ginásio, nós tinha um colega meu, chamávamos de inglês, mas ele era descendente de judeu. O pai dele tinha um hotel perto da casa do meu pai, Arthur Cohen. Ele era muito inteligente. Ele era o primeiro aluno e eu sempre o segundo. Nos 4, 5 anos de ginásio, sempre atrás dele, ali junto com ele. Eu gostava muito de matemática e física também. O professor de física que tivemos aqui era muito bom. Eu gostei muito, por isso que me dediquei a essa matéria. Dona Cecília, e naquela época que marca assim, o início praticamente da carreira da senhora na década de 50, o professor tinha um status, um respeito muito maior, era uma autoridade. Tinha mesmo. E eu gostaria de dizer antes que eu amei a minha profissão. Eu não queria assim ser professora porque eu via minha mãe corrigindo prova e dormindo em cima das provas. E eu ficava com pena e eu falava, nunca vou ser professora na minha vida, né? Vim ser professora e amei o que eu fiz, viu? Fiz de coração. Se pudesse voltar, seria professora novamente? Não para esses alunos de hoje. Não para o sistema que existe hoje. Para o sistema de hoje, né? Seria, naquela época, assim, foi muito bom. E agora você perguntou o que você falou? Com relação à autoridade, né? Que a figura, um status então, era diferente. Financeiramente também, o salário era melhor? Compensava também. Era um salário que nós ganhávamos. Eu nunca me esqueço, no tempo do Dr. Demar de Barros. Foi melhor para nós. Foi caçado pela Revolução como por corrupção, qualquer coisa. Para mim, hoje, ele seria um trombadinha perto desses políticos de hoje. Ele criou ginásios no interior do estado inteiro, hospitais, por isso tudo. E a propósito do salário, no tempo dele nós ganhávamos 3.600 cruzeiros para iniciar a carreira, com 12 aulas semanais. Que hoje seria equivalente a quê? Não, naquela época só dar licença, uma comparação. O juiz de direito ganhava 4.500 para começo. Eu, com ela e um filho pequeno de 1 ano, pegava um táxi do pai do Batata, aqui, ia até Rio Preto, pegava um avião da Aerovias, ia até Ribeirão Preto, onde morava o sogro, e na volta fazia a mesma coisa. Telefonava, ele vinha me esperar em Rio Preto pegar o carro. O dinheiro coordenado de professor, porque era um ordenado bom. Impressionante. Comparando com o ordenado de um juiz, era um terço a menos, né, fez? Ou não chegava a um terço? Mais ou menos. Agora... Não precisa comentar. Não, depois foi decaindo, né? Não, eles sabem. Seu Fez, o senhor tem uma estimativa aí de número de alunos que o senhor já deu aula? Bom, se for contar colegial, faculdade, eu dei aula na faculdade também à noite, muito tempo. Dei aula também em 1 ano em Adamantina, quando dava aula aqui na faculdade. Se eu computar tudo, acho que dá mais de 20 mil alunos. Dá mais. Dá várias turmas. Quase 35 anos, né? Em faculdade, escola. Quantas aulas você dava por dia? 8 no instituto e 4 à noite na faculdade? 4, 5 na faculdade, às vezes. 5. Tinha dia que eu dava 14 aulas, 12 aulas. E é interessante para os dois também que hoje, com certeza, vocês andam aí pelas ruas e encontram ex-alunos. É gostoso. Eu tenho uma satisfação. Quando nós estávamos para aposentar, ele falou, vamos mudar para Campinas, meus parentes estão lá, falou, minha filha, daqui eu só mudo lá para o fim da Avenida Eduardo Castilho, que é o cemitério. Falei, que aqui a gente conhece todo mundo. Hoje são policiais,
tem o vice-comandante da Polícia Rodoviária do Estado, foi aluno nosso. Que hoje é o Coronel Daniel Rodrigues. Coronel é o subcomandante da polícia. Então, é o segundo homem na Polícia Militar. Segundo homem, foi aluno nosso. É um orgulho para nós ter um aluno desse tipo. O Adolfo Oeste foi aluno da gente. Inclusive, o Coronel, em recente entrevista aqui para a TV, citou o nome de vocês. Não esquece o nome de vocês. E que outros nomes de pessoas conhecidas na cidade, ex-alunos, que vocês poderiam citar? Tem uma... Alguns, eu sei que são milhares, que a gente eu tenho até medo de falar nisso, porque é o seguinte, citar alguns e esquecer de outros. Eu só dou graças a Deus pelos alunos que eu tive, que são alunos brilhantes que rodaram por esse país afora. Tem políticos em outros estados, médicos de nome em outros estados, aqui em Penápolis, juiz de direito, promotores, advogados, dentistas, professores que dão aula. Naquele tempo já tinha alunos que saíram daqui e foram para USP, foram professores lá na USP. Então tem uma infinidade. Tem alguns que a gente podia citar. E eles entravam direto, sem cursinho. Não precisava de cursinho. E lembrando que na época do Instituto havia uma espécie de um vestibular para fazer parte da escola. Tinha o admissão, né? Para o ginásio, né? Para o ginásio. Quem não passasse na admissão não entrava no ginásio. Seu Fez, além de referência em Penápolis de qualidade, era também na região? Na região. Os nossos alunos saíram daqui, me lembro de uma turma em que eu acho que o Dr. Jorge Riscas que fez parte dessa turma. O Walter Macassian também. O Nena, o Valdemir Rodrigues. Valdemir Rodrigues, doutor Valdemir, que é engenheiro também. Na turma dele saíram daqui do terceiro colegial, foram direto para Brasília. Só um não entrou porque ficou doente no dia do exame, não pôde fazer exame. Todos entraram direto. Olha, no Largo São Francisco, que era a melhor faculdade de Direito aqui, mais famosa, né? 2 alunos que saíram daqui e entraram direto. Um foi o Oswaldinho Viana, naquela época, e o outro foi o Teruaki Eguchi, que foi até assessor do ministro Shigeaki Ueki. Ele faleceu, o Teruaki, mas eram alunos brilhantes. Olha, no Largo São Francisco, na USP, nunca me esqueço também do ITA, que era mais complicada, mais difícil, né? Engenharia, até hoje é. Aluno saía daqui e entrava direto. O Jorge Colnaghi foi o irmão dos Colnaghi aqui. E nós tivemos outros que entraram. O ITA também teve o irmão do Valdir Rufato, José Rufato Pereira. Sim. Eles chamam de Juca. O Juca. Empresário no setor. Empresário em Araçatuba. É que a gente não lembra assim, mas só para dar um exemplo, né? Aqui tem vários, né? Aqui na cidade tem vários. Começa do prefeito, do vice-prefeito. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. O doutor Jorge Risque, doutor tem o Ricardo Vicente Castilho. Dias Pérez. O Ricardo Castilho, o João Castilho, o Flávio Delgado. São muitos, né? São muitos. Francisco. Agora uma questão, na opinião de vocês, qual é o motivo da queda na qualidade do ensino, comparado àquela época? Eu posso dizer alguma coisa, mas podem dizer que é abobrinha ou que é besteira, mas em primeiro lugar, falta de autoridade na família. Não sei se foi coisa natural no crescimento da população, Assim, os pais perderam a autoridade, não tem mais aquela autoridade que tinha sobre os filhos. Hoje qualquer filho manda no pai, responde, e se o pai vai corrigir, vai logo na justiça, aquele negócio todo. Naquele tempo, os alunos obedeciam os pais mais do que qualquer coisa. Se ele fosse reclamar em casa que o professor fez tal coisa, eles apanhavam em casa até. O pai dava razão para o professor. Dava razão para dava apoio.
Dava apoio. Isso foi uma das causas, não é que dizer que foi a causa. Depois a política governamental do ensino, os governantes foram fazendo coisas que não deviam ter feito, mudando isso, mudando aquilo, tudo, inovando o currículo e a coisa piorando. Basta dizer que São Paulo, que era o primeiro em educação, há uns 10, 15 anos atrás, hoje é o 8º estado da federação em qualidade de ensino. 8º, caiu o estado de São Paulo, que é um absurdo. O estado mais rico da federação é o 8º lugar de educação. Dona Cecília vê por aí também? Sim, eu penso também assim, né? Eu falo, tudo foi um produto, parece uma bola de neve, assim. É. Naquela época a gente tinha que passar o aluno, aqueles últimos 5 anos, mesmo que não tivesse nota, tinha que dar um jeito. Depois vieram, mas em todo caso, daqueles 5 anos, eram alunos que já vinham vindo com a gente, a maioria deles, né? Aí depois vieram outras levas e os alunos foram se acostumando a serem aprovados sem ter nota. E formaram, então, assim, pessoas talvez não preparadas como deveriam ter sido. Acabou havendo relaxamento, aí, né? Entra na faculdade, como que o professor da faculdade pode exigir muita coisa se os alunos que têm exceção, logicamente, né? Mas não tem aquele conhecimento necessário para ter um nível um pouco melhor, né? Então fica uma bola de neve, assim, uma consequência. Por outro lado, né, nas famílias também, tudo mudou. Tudo mudou. Tem que só ter internet, televisão, essas coisas, e esses iogurtes, sei lá como é que eles chamam isso, essas coisas assim. Vão pondo coisas na cabeça dos adolescentes, das crianças, e eu acho que tudo isso prejudica, né? Eles não já veem as coisas de maneira diferente, né? Daquela época. E para vocês, quais pontos marcantes na cidade, na época em que vocês, década de 50, ou mesmo o senhor fez, que é natural de Penápolis, o senhor nasceu em 23? 23. Que coisas no passado marcam muito assim a memória do senhor com relação à cidade? Bom, se for voltar atrás, eu estou com os 85 anos, vou voltar atrás lá para os meus 10, 12 anos, a diferença da noite para o dia, a tranquilidade. Os moleques na idade de 10, 12 anos, 8 anos, brincavam na rua, eram ruas de terra, não eram calçadas. Nadava no rio. Nadava no rio, não tinha piscina para nadar, ia pescar, para nadar no Pontilhão, era 4, 5 quilômetros aqui da cidade, ia a pé para a linha de estrada de ferro. Era uma vida tranquila, uma vida vamos dizer, de fazenda, vamos dizer assim, cidade interior pequena, tudo tranquilo, sem roubo, sem assalto, sem nada. Hoje, Penápolis, que é tido uma cidade de qualidade boa, muito boa, apesar de tudo que tem acontecido dos últimos 30 anos para cá, na evolução toda do país, a droga que anda solta, e nós vemos que não é mais o que era, não tem mais sossego. Você não pode sair à rua à noite, qualquer lugar que você vai da cidade, não é qualquer lugar que você pode andar sozinho. E a Praça Carlos Sampaio sempre foi ali uma referência. Era o cartão postal, né, naquele da cidade, tempo era naquela lugar época. de... Era. Os pais iam à noite passear com as crianças ali na praça, no domingo principalmente, no sábado, tinha os carrinhos de pipoca, sabe? Era tudo assim, e tinha o trenzinho, aquele trenzinho, né, da comunidade espírita, do Hospital Espírita, que ficava rodando ali, e a criançada... Ainda tem, né? Os nossos filhos, pequenininhos, eles ouviam o apito do trem, já queriam ir, andei muito naqueles trens, sabe? E lá na praça, os casais namoravam lá. Ficavam fazendo um cortejo lá, num sentido lá, ficavam namorando, andando lá, conversando. Passeando ali, em volta da praça. Era o centro de Penápolis, sabe? E antes disso,
em 49, 50, não existia bem ainda a Praça Formada, o footing era ali onde é o Banespa, do Banespa até a esquina ali onde tem o Leão das Roupas. Aquela esquina aquele ali. Quarteirão. Ali uma padaria, né? Tinha padaria ali. Padaria Vitória. Padaria Vitória, tinha o cinema. Isso. E tinha uma sorveteria do Nicola Senatori. Do Nicola Senatori. Antes do Toto. O Toto Passafaro teve depois dele. Ali era o footing, tinha uma pastelaria em frente. Então, era uma coisa diferente. Passeava ali, namorava ali, paquerava ali, tudo naquele quarteirão. E falar em namoro, vocês têm aí um casamento de 56 anos. Isso. Certo. E logo no começo da entrevista, a senhora falou da realização. E qual que é a receita para se ter uma relação assim tão duradoura e tão bonita que a gente vê? Olha, eu aprendi que nós temos corpo, que é essa matéria. Nós temos alma, que é o nosso sentimento, a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, minha maneira de pensar, essa é a minha alma. E nós temos espírito, o ser humano tem o espírito, aquela parte do ser humano que os animais não têm, que se liga a um ser superior que é Deus. Então, veja bem, se o espírito da gente está ligado ao Senhor, aquele ser superior, a nossa alma tem mais paz e o nosso corpo tem mais saúde, entendeu? Eu vejo aí a receita, é Deus em todas as situações, todos os problemas, tudo que nós já passamos e aconteceu assim, com gente da família, etc, etc, nós sempre damos as mãos e oramos juntos, desde o começo do nosso casamento, sabe? Nós não discutimos, nós não brigamos, a gente chega num acordo conversando, entendeu? Aliás, uma coisa que eu estava falando aí, eu lembrei. Quando tem alguma coisa que eu não gosto, não adianta a gente ficar engolindo em seco. Chega de noite, o casal, um vira meia lua para o outro lado do outro lá. Sim, olha o que você está falando. E fica sem conversar. O bom é chegar, abrir o jogo, falar, ó, você me falou tal coisa, eu não gostei disso. Aí ele fala, desculpe. Se eu desculpo, eu chego para perdoa, eu pisei na bola, mesmo perdoa. E dos dois, quem é o mais calmo, quem que é o mais estupim curto? Não sei. Eu acho que não tem muita diferença, não. Tem diferença? Não, né, Fez? Acho que não. Os filhos começam a brincar, eu falo com eles tal coisa, até hoje mesmo, né, até hoje, eles ligam, falam, faz tal coisa assim, falam, ô pai, o que o senhor está falando? O senhor não manda nem na mãe, como o senhor quer mandar na gente? Eles falam isso para vocês, sabe? Falam brincando. Brincando, mas até parece. E 4 filhos? 4. Nenhum professor? Não. Nenhum que ser professor. Os 2 mais velhos são engenheiros. Você já falou. O mais velho é gerente de controle de qualidade da Embraer. Faz mais de 20 anos que ele está na Embraer, né? Está desde 81. E o segundo é sócio no laboratório. Engenheiro mecânico também. Trabalhou em GESA. Os nomes quais são? Cláudio, Flávio, Gláucia e Fernando. A Gláucia trabalha na saúde, enfermeira de alto padrão, trabalha na saúde em Ribeirão, em Goiânia. E no ano em que Penápolis comemora 100 anos, eu queria saber de vocês também, se vocês pudessem dar assim, um presente para a cidade, qual presente seria? Vamos imaginar uma varinha mágica, né? Gostaria que Penápolis tivesse mais isso. A gente anda meio fora da realidade, sabe? Tem uma coisa. O quê? Acabar com a droga.
que é uma das causas da desgraça no país inteiro. Drogas. Droga. Fim das drogas. Drogas, é. Acabar com a droga. Bem pensado, né? E... o que mais? Tem tanta coisa que teria que acabar. Por exemplo, acabar com a droga seria a primeira coisa. A cidade, se fosse possível, tivesse dinheiro, fazer um tapete bem calçadinho, todo asfaltadinha, bonitinha. Estão asfaltando, estão melhorando, mas ainda não é o ideal, tem muita rua. A verba A verba não existe. É. Infelizmente, todas as prefeituras estão quebradas, não tem dinheiro. Eu agradeço a presença de vocês e deixo espaço para as considerações finais. Sim. Você tem que falar alguma coisa, Narciso? Pode falar. Eu agradeço a gentileza do convite, a honra do convite, né? A gente se sente valorizado, apesar de que nunca nos importamos com isso, sabe? Que a gente tem consciência da missão cumprida, né? Que o melhor que nós podíamos fazer, nós fizemos. Eu tenho certeza disso, sabe? E eu tenho, assim, muito orgulho de ex-alunos, né? Que venceram na vida, que tiveram essa chance. E fico feliz, porque, de uma certa forma, nós contribuímos para isso, né? Cooperamos. E eu tenho uma coisa a agradecer. Agradeço a Deus ter nascido aqui em Penápolis e não em outra cidade. Esse aí é penapolense mesmo, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, Eu conversei com o seu Fez Raal, que é professor de Física e Matemática, e também com a dona Cecília Raal, professora de Inglês. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.